Mais de 12 mil pessoas compareceram no horário de pico da manifestação, que é bem menos que o ato de abril e ainda menos do que a recente manifestação de Copacabana. Ontem o mote era muito específico, justiça já. Nós estamos vendo uma série de injustiça a parlamentares de direita, conservadores e ao nosso líder, presidente Jair Bolsonaro, e foi um ato de solidariedade. Com relação à quantidade de pessoas, eu sempre não entro nesse debate, porque os números, cada um dá seu número, eu acho que quem quiser dê. O que nós queremos dizer é que o recado ontem foi muito claro. Quando eu olho qualitativamente, ontem, ver pessoas com cartazes dizendo justiça já. Eu vi uma senhora com rugas e aquela imagem me marcou, porque foi uma imagem muito presente nas redes sociais, com a frase, eu não desisto. E são por essas pessoas, são por esses brasileiros que nós estamos nas ruas e vamos continuar já convocando mais um ato agora para o dia 7 de setembro aqui na Avenida Paulista. Vocês já trabalham com esse cenário de escolher esse ano, né, um nome, se tem um consenso aí com o ex-presidente, com o PL, para definir nesse ano ainda um candidato, né? Se não for o Bolsonaro, quem que vai ser? Cristiane, na verdade, eu acho que é um direito do Centrão de fazer a sua pressão e nem acredito que exista isso, porque quem conhece o presidente Bolsonaro, ele não se pressiona por nenhum agente político. Ele se tornou o maior líder político e carismático do Brasil com sua personalidade forte. Ninguém vai pressioná-lo a tomar a decisão. Nós estamos vivendo momentos em que a gente vê ainda um Congresso muito apático para enfrentar, em especial, os freios e contrapesos que existem no Brasil e constitucionais, como, por exemplo, frear a escalada de um poder sobre o outro, neste caso o STF sobre o Legislativo e às vezes sobre o Executivo em algumas circunstâncias. Eu acho que esta foi a preocupação, o recado do presidente Bolsonaro e temos convicção. Nós do PL temos uma certeza. O nosso plano A para 2026 é presidente Jair Bolsonaro. Ele é o líder de todas as pesquisas no momento e alguém que lidera as pesquisas como ele está liderando num país democrático tem que ter sua garantia de candidatura. A expectativa é que o Supremo decida até setembro, outubro, se ele vai ser condenado ou não. Mas em caso de um erro, na minha avaliação, de uma condenação, somente ele é a pessoa que pode definir para que ele poderá ou não escolher para suceder em uma candidatura e o time é dele. É só olhar para trás o que o ex-presidente, o atual presidente da República fez, de que levou sua candidatura até o final para depois indicar um sucessor. O presidente Bolsonaro tem o time certo, tem a nossa credibilidade, eu tenho certeza que ele, no momento certo, vai tomar essa decisão. O senhor disse que o presidente da Câmara, Hugo Motta, se comprometeu a pautar o projeto antes do recesso, que é agora no dia 18 de julho. E os empresários que financiaram os atos golpistas, eles vão ser mantidos nesse texto? O presidente Lula estava preso, condenado em todas as instâncias e tiraram este cidadão da cadeia e hoje ele é o presidente da República. Eu não acho que a situação do presidente Bolsonaro seja reversível, não. Nós vamos trabalhar pela reversão dessa inegibilidade, que, na nossa avaliação, são dois assuntos totalmente infundados. Porque ele se reuniu com embaixadores quando é prerrogativa presidencial fazê-lo. E segundo, que é uma acusação um ano antes de um evento 7 de setembro de abuso de poder econômico em um trio que não foi ele que pagou. Então, assim, estas circunstâncias de inegibilidade eu acho que ainda são reversíveis. Mas o que nós precisamos é fazer justiça a estas pessoas. É inaceitável ver pessoas como Débora do Batom, senhoras que estiveram no 8 de janeiro sem armas, sem nenhum episódio de violência grave. Nós somos contra a depredação de patrimônio público. Agora, essas pessoas pagarem pena acima de traficantes no Brasil... Mas houve violência grave contra policiais, né? Vários policiais machucados, derrubados de cavalo. Muito menor do que outrora a esquerda fazia contra policiais. Se a gente for colocar em parâmetros, é muito diferente. E apesar dessa diferença toda, nós não queremos que quem depredou patrimônio público, feriu pessoas, não responda por esse crime. Agora, dizer que essas pessoas aboliram o Estado Democrático de Direito, quando o Estado Democrático de Direito continuou normalmente, é um exagero. É unânime hoje nas lideranças partidárias, é unânime no mundo jurídico, que essas penas são exageradas.
de onde vem a sua elaboração de que os pobres não querem a CLT, rechaçam a CLT, a carteira de trabalho? Quais são os dados, quais são as referências, qual é a observação? Ô Nilson, esses dados, na verdade, são das conclusões do que o próprio governo tem reconhecido. O governo tem dito que ele não consegue se comunicar com os evangélicos, não entende quais são os seus problemas nessa comunicação, e eu converso com muitos deles, inclusive o AGU é um dos indicados pelo presidente da República para tentar essa interlocução. Eu converso com todos e eu sempre digo que há uma desconexão completa do segmento evangélico com a esquerda brasileira. Eu acho que isso vem já dos estatutos, os estatutos partidários de esquerda têm uma tinta muito pesada no conteúdo ideológico que afronta valores cristãos. Eu acho que em algum momento a esquerda brasileira vai fazer uma autocrítica desses estatutos, porque não precisava disso. Na minha avaliação, num discurso analógico de primeiro emprego, de carteira assinada, quando hoje o trabalhador quer empreender, na verdade. O trabalhador que hoje tem sua carteira assinada, e não é problema, não estou aqui para discordar dos números, os estatísticos, os estudiosos, mas dizer que hoje o brasileiro não se conforma mais só em ter uma carteira de trabalho, de ter um emprego. Ele quer algo a mais. E o brasileiro não está conseguindo pagar as compras do mês, porque a inflação com este governo voltou. Tudo está caro. E é por isso que eu fiz esse recorte nessa reportagem para deixar claro de que o segmento evangélico, ele é um segmento que ensina a prosperidade, que ensina que não só entrega a possibilidade da pessoa pescar, de comer o peixe, mas também de pescar. A direita sempre criticou a esquerda por viver a reboque do Lula. A direita hoje vive a reboque do Bolsonaro? Ninguém nunca reduziu, Uribe, tantos impostos no Brasil como o governo do presidente Bolsonaro. E mesmo assim teve recorde de arrecadação. Não precisa se aumentar imposto como está fazendo o atual governo para tentar ter aumento de arrecadação. Você precisa ter um Estado que saiba gastar bem. É impossível. Qualquer dona de casa, qualquer chefe de família sabe que quando você gasta mais do que ganha, você vai ter problemas econômicos. Então, a direita provou isso no exercício dos 4 anos do presidente Bolsonaro, que isso era possível. Nós já temos uma outra geração vindo aí, que é a geração do Nicolas, do André Fernandes, ou seja, a direita está olhando para o futuro e se preparando. Diferentemente da esquerda, que ficou refém de um ex-presidente que é um descondenado, é um ex-presidente que foi condenado por corrupção e descondenado a posterior por uma chincana feita no judiciário brasileiro e que não consegue sequer gerar novas lideranças. Você olha para a esquerda, está acéfala de líderes. Nós, na direita, e isso é um mérito também do líder maior, que é o presidente Bolsonaro, que criou um Tarcísio de Freitas, que hoje é o governador do principal estado do Brasil, e tem outros grandes líderes que vêm sendo inspirados pelo seu trabalho frente aos 4 anos que ele trabalhou na presidência da República. Se a direita está tão preocupada com esses personagens, por que ela não fala na possibilidade de votar alguma anistia que foque só esses personagens, que não retroceda ao Bolsonaro, ou a anistia tem que ser sobre o Bolsonaro só? Inadmissível você ver mulheres, senhoras, pagando penas que nem traficantes no Brasil pagam. Olha, Arthur, eu soube de um caso em Divinópolis que o deputado Domingos Sávio me contou, de que um desses presos políticos teve um ente querido que faleceu, autorizaram ele ir no sepultamento e colocaram algemas nas mãos e nos pés deste preso político para ir ao sepultamento de um ser querido. Isso não se faz nem com traficante no Brasil. Essas pessoas estão pagando pena assustadora. Nós estamos preocupados, sim, com o brasileiro que está pagando um café caro. Estamos preocupados com o brasileiro que está pagando cada vez mais que vai ao supermercado, perdeu o seu poder de compra e tem que devolver compras ao supermercado, porque o governo Lula não tem responsabilidade fiscal. É inadmissível um país pagar 15% de taxa de juros. Isso afeta a vida dos brasileiros. Eu pergunto ao brasileiro de casa, a sua vida está melhor ou pior do que 4 anos atrás? É só você fazer essa análise. Então, assim, nós estamos preocupados com a anistia porque a anistia mexe com o sentimento nosso de pessoas que estão presas
inocentemente. E nós não vamos deixar essas pessoas ao léu. Nós vamos lutar por elas até o último momento. Por que é tão fácil pedir corte quando é dinheiro dos outros e tão difícil cortar na própria carne, deputado? Vera, com todo respeito, falar em responsabilidade fiscal com um governo onde tem um presidente da República que viaja ao mundo e não tem responsabilidade gastando milhões, agora para a França, 1 milhão foi gasto num final de semana em hotéis de 292 metros quadrados. Esta é a nossa cobrança e nós vamos cobrar, porque responsabilidade fiscal é responsabilidade do governo federal. Quem ganhou a eleição presidencial tem que demonstrar essa responsabilidade com as contas públicas. Ótimo. Bolsonaro também viajou bastante com Michele, até para o enterro da Rainha Elizabeth, e gastou bastante. Primeiro é bom lembrar, já que você lembrou das viagens do presidente Bolsonaro, que ele, quando viajava, na ampla maioria das viagens, ele ficava nas embaixadas, bem diferente do governo Lula, que fica nos melhores hotéis com a Janja, esbanjando o dinheiro dos brasileiros. Há uma diferença muito grande. Inclusive, nas viagens internas no Brasil, ele muitas vezes se hospedou, inclusive, em hotéis das Forças Armadas. Há uma diferença enorme entre as viagens do presidente Bolsonaro, os gastos que ele tem, inclusive cartão corporativo pessoal, ele usou 0 durante os 4 anos. Era o Mauro Cid que usava, eu gostaria de que esse comparativo... a investigação do cartão do Mauro Cid para pagar a despesa da Michele Bolsonaro. Eu gostaria de que esse cartão corporativo acabasse vindo à tona por vocês da imprensa, que fazem um brilhante trabalho de informação. A gente fala, Gustavo, de responsabilidade fiscal, acreditar em um governo que nós vimos o governo Bolsonaro gerir este mesmo país com índices econômicos totalmente satisfatórios e positivos, com 22 ministérios e esse governo aumentar em quase 20 ministérios a mais. Isso é um absurdo. Ninguém consegue pagar essa conta com um governo tão irresponsável. O problema do Brasil é hoje estar pagando uma taxa de juros de 15% ao mês, a taxa Selic. Segundo os matemáticos estudiosos da economia, diz que a cada ponto a mais da taxa Selic são 20 bi que se paga da dívida, de juros da dívida pública. Ora, nós tivemos um governo recente que as menores taxas já vistas há tão pouco tempo. O que o PT conseguiu desorganizar tanto as contas públicas para a gente pagar tantos juros? Este é o absurdo. Nós precisamos ter política pública para enfrentar e dar apoio a essas mulheres, essas adolescentes. Falta uma série de conjuntos. Esse é só o olhar deste projeto, é para a questão da defesa do ser principal, que é o bebê no ventre, que não tem quem o defenda. Mas por que o ser principal é o bebê no ventre e não essa mulher que foi estuprada? Quem define quem é, mas a mulher sabe se defender. Um bebê no ventre nunca saberá Sabe se defender de um estupro, deputado? Não, ela sabe se defender na vida, ao longo da vida. Ninguém se defende de um estupro. Então. E Vera, essa questão do estupro, eu recebi nessa luta que temos pela vida uma grande lição. No meu primeiro mandato, eu estava numa CCJ debatendo com parlamentares mulheres, porque nos desqualificam quando homens, quando a gente defende uma vida. Até parece que o bebê é feito só pelas mulheres. Eu sou fruto do estupro na minha mãe no cárcere. Eu cresci no cárcere até, não me lembro aqui, acho que uma certa idade, e sou grato a Deus por estar viva e hoje ser uma parlamentar. Se a minha mulher, a minha mãe, por ter sido estuprada, tivesse me abortado, hoje eu não teria vida. Então, quero te incentivar a sempre defender a vida, mesmo nesse caso, que é um caso que ninguém deseja. A gente tem coisa mais importante para discutir, Rony. Você me dá uma oportunidade para lembrar de que, por exemplo, muitas dessas pessoas que pagaram para ter uma aposentadoria hoje estão tendo suas aposentadorias roubadas. E roubadas em exponencial crescimento no atual governo. E o pior, o atual governo luta para não ter uma CPI, luta para não ter uma CPI e não assinou, não deu as assinaturas para a CPMI ser instalada e agora que é instalada quer cooptar para tentar proteger aqueles que foram os beneficiados do roubo. Quem foram os beneficiados do roubo dos aposentados? Sindicatos e associações. Quem são essas pessoas? Já fazem 60 dias que esse escândalo veio ao Brasil e até agora ninguém preso. Por que o governo não resolve esse problema? Este é um problema que afeta, sim, a vida do pobre, do mais necessitado, que a gente precisa olhar. É roubo, é inflação de volta, é uma série de fatores. Eu não vou abrir mão das minhas convicções e defesas da vida, porque são parte do meu mandato, mas eu estou preocupadíssimo com o brasileiro que não está tendo nem picanha, nem café, nem ovo e daqui a pouco não vai ter nem pãozinho francês. Não é ingenuidade achar que algum tipo de indulto ou graça a Jair Bolsonaro será aceito pelo Supremo Tribunal Federal? Primeiro, eu gostaria de dizer que nós estamos ainda num país que acha que a Constituição
vale. Eu acho que a decisão da nulidade da graça concedida pelo presidente Bolsonaro é um dos mais tristes episódios da nossa República. Assim como acho também triste quando você teve decisões que eu não gostei, que eu aparentemente, politicamente, vem à conveniência, de quando foi impedido no governo Dilma do presidente Lula ser nomeado ministro. Para mim é mais uma interferência do STF indevida, por mais que me tivesse conveniência política. Quando teve a mesma interferência, quando o Temer queria nomear a Cristiane Brasil ministra e foi impedido. São interferências indevidas consecutivas do STF. A juventude brasileira está descrente do Brasil. Quando você vê um presidente descondenado na cadeira maior e a violência acontecendo pelos bairros, a violência nos grandes centros urbanos, ninguém consegue controlar mais a violência. Sabe por quê? Porque está faltando um momento da gente buscar esse novo Brasil. O Brasil em que os jovens tenham prazer de dizer eu sou brasileiro, eu tenho orgulho de ser brasileiro, eu vou produzir por esse país. Nós precisamos de voltar a ter amor à pátria. Nós precisamos ter mais valores de patriotismo e entender que o Brasil vai dar certo. É um país que nasceu para dar certo. É um país que, quando você vê as chuvas, lavam as nossas montanhas, nossos riachos ricos em minério. Nós temos riqueza mineral, nós temos a maior reserva de água potável do mundo, as florestas. Esse país nasceu para dar certo e não pode ser a política que vem atrapalhar. De que lugar saiu esse país ideal e referencial do governo Bolsonaro como comparação com o governo Lula? Você dizer que os dados de segurança pública do governo Bolsonaro não foram bons, eu até gostaria de saber a fonte, porque as fontes que a gente lê, que a gente vê, foram os menores índices de assassinatos de pessoas LGBT. Foram durante os 4 anos do governo Bolsonaro, que era acusado de ser um governo homofóbico. Nós tivemos a menor mortalidade de a cada 100 mil habitantes durante o 3º ano do governo Bolsonaro, na década histórica, para ver que o combate à violência, a questão da segurança pública durante o governo Bolsonaro, ela foi muito mais assertiva que todos os governos anteriores. Eu acho que não existe governo perfeito. Ninguém na vida pode se avocar que você tem o melhor governo do mundo, o governo exemplar, mas não dá para comparar, por favor, o governo Bolsonaro com os governos de esquerda com relação a dados, em especial na segurança pública. São assustadores a diferença e olha que eu lá, em alguns momentos, tenho até algumas discordâncias com a questão das armas, do modelo que pode ser implementado ou não, mas, apesar das minhas discordâncias, os índices de violência durante o governo Bolsonaro são infinitamente superiores aos governos de esquerda. Se aconteceu mesmo com o Bolsonaro, ele não vai ser um descondenado? E aí o senhor defende que tudo bem descondená-lo para ele poder ser candidato? Eu tenho minhas dúvidas que o STF o descondene como aconteceu com o presidente Lula. Mas o senhor quer que a Câmara ou o futuro presidente o descondene, certo? Não, que dê o indulto. É outro instrumento legal. No caso do presidente Lula, a chincana está clara. No caso do presidente Bolsonaro, o que eu defendo é um outro instrumento. Que não é chincana. Não é chincana, é constitucional. Indulto é constitucional. É uma atribuição do presidente da República. Defendo e defenderei. E tenho certeza que, em caso de condenação dele, que eu ainda não acredito, isso vai acontecer numa vitória de qualquer que seja o candidato da direita, porque é um absurdo as condenações do presidente Bolsonaro. CPMI do INSS, deputado, a expectativa é que a relatoria ficasse com o PL, era o que vocês pelo menos estavam pleiteando, mas o presidente da Câmara, Hugo Mota, fez um pedido para que fique com um partido mais de centro para evitar um embate ainda mais ideológico, né, na CPMI. Seja quem for o governo de plantão, é um instrumento de investigação. Então, deve ser feito pela oposição. Quando a CPI não é feita desta forma, ela tem uma tendência ao que nós brasileiros estamos nos acostumando. Criamos uma expectativa enorme de uma CPI, mas essa do roubo dos aposentados, porque é uma vergonha nós convivemos num país em que não basta mais roubar com assalto à mão armado na esquina, mas agora roubar quem, com muita dificuldade, pagou um carnê de INSS, roubar dos aposentados. Em especial, essa roubalheira é tão vergonhosa que ela é de pessoas com salários baixos, com baixa escolaridade, com pessoas com deficiência. Só lembrando que esse esquema começou em 2019, Não, né, desculpa, deputado? Vera, esse esquema já faz 30 anos.
Mas esse esquema, como a gente conhece, de autorização sem assinatura, ele começou etc., há 30 é 2019. anos. Ele realmente houve, durante os 4 anos do presidente Bolsonaro, na faixa aí de 270 milhões de anos. Agora, o que não dá para entender é como que, depois que entra o governo Lula, isso vai para casa de bi. É por isso a necessidade da CPI, e o meu sonho é que a CPI de verdade investigue. Nós não podemos agora achar que roubar aposentado é uma coisa normal. Isso é inadmissível. Nós precisamos de uma investigação séria, de uma CPI séria, e acho, na minha avaliação, que a CPI, sem a participação de um presidente, que já aparentemente no Senado já foi decidido que é alguém de centro, e um relator que não seja para investigar a fundo, sabe o que vai acontecer? Tristemente, Vera e Isa, tem muita chance da CPI terminar em pizza se não for dessa forma. Mas eu tenho dificuldade, Isa e Vera, de acreditar que uma CPI que não tenha nenhum presidente, nenhum relator de partido de oposição vai investigar. Porque quem são os beneficiados do roubo dos aposentados? Sindicatos e associações. Ora, alguém viu o presidente Bolsonaro fazendo foto com sindicalista em algum dos 4 anos de mandato dele? Alguém viu o presidente Bolsonaro fazendo foto com algum desses líderes dessas associações? Agora, pau que dá em Chico, bate em Francisco. Até agora, na questão do roubo dos aposentados, os Francisco foram roubados. Agora, o Chico, até agora, ninguém quer investigar. Que, neste caso, é o Frei Chico, irmão do presidente Lula. Por que estão acobertando ele? Por que estão acobertando a CONTAG, que é uma das que mais arrecada com essa roubalheira toda? Porque tem amizade com o MST. Mas quem está acobertando? Saiu matéria, foi... Quem está acobertando é a investigação da Polícia Federal e a CGU. Consta. Vera, a CGU disse que a CONTAG não precisa ser investigada e nem o sindicato Lula. Ora, nós queremos que todos sejam investigados. E quem roubou os coitados dos anciãos e idosos do nosso país, que pague à luz da legislação brasileira, é um absurdo. Quem rouba aposentado tem que ser investigado, seja do lado que for, não importa. Eu não quero saber quem for. Agora, nós já temos convicções, algumas convicções já estão claras, os beneficiados pelo roubo. Onde foi parar o dinheiro dos aposentados? Na mão de associações e sindicatos. Quem são eles? A quem são ligados? Doa a quem doer. Tem que ser investigado e punido com rigor da nossa legislação. Não importa. Existe uma frase até que parece que é acunhada por algumas pessoas, mas nós não vamos jogar para debaixo do tapete e nós não temos, na direita, corruptos de estimação. Se aparecer alguém da direita, você vai me ver cobrando a punição com o mesmo rigor. Mas eu tenho convicção, pelos números e pelas provas que estão, que a gente tem que investigar. E isso vai acabar no irmão do Lula, na CONTAG, nos que mais arrecadam. E todos eles, seja R$1 ou milhões, têm que ser punidos.